Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Aleluia. Mais uma vez reunidos para louvar o Senhor, para engrandecer o Senhor. Você aí na sua casa e nós aqui. Graças a Deus voltamos aos cultos presenciais com toda a segurança, né? De acordo com o que o Ministério e as secretarias da saúde, né, pediram e exigiram. Então nós estamos aqui unidos de tudo isso, e espero que você em breve esteja conosco, porque é muito bom estar reunidos, amém? É bom estar em casa, né? É uma segurança, é um conforto, é uma comodidade, mas é importante que você também esteja com os irmãos, aproveitando aqui dessa atmosfera, né? Deste ambiente, né? Porque uma coisa é nós assistirmos, e uma coisa é nós estarmos juntos, participando. Quem aqui já foi em evento foi a algum show, algum culto, alguma coisa assim, cristão ou não, e você lá no momento é aquela vibração, é aquela energia, né, aquela vibe, e aí quando você vai assistir de novo, você vai assistir pela televisão, fala, não, está faltando alguma coisa, né? Eu fui na gravação, por exemplo, participei de um congresso lá na Lagoinha, no Mineirinho, e eu nunca fui num jogo de futebol, né? Nunca fui num jogo de futebol. Já fui em estádio, mas não assisti jogo. E lá no Mineirinho, aquela energia, nós estávamos embaixo assim, né? Quem era congressista estava embaixo, e em cima eram as pessoas que vinham só para a gravação do DVD. Meu Deus, que energia que é aquela! Que emoção, que demais você estar lá e ouvir aquele som, as pessoas gritando o nome de Jesus, e aquela atmosfera de adoração. Foi demais. Aí saiu o DVD, eu comprei o DVD para ver se a gente aparecia ali nas gravações, né? Coisa de gente que não tem o que fazer, né? Mas eu comprei o DVD para ter, e eu tenho até hoje lá em casa. Não é a mesma vibe. Não é a mesma. Você assistindo, por mais perfeito que seja, por mais lindo que seja o DVD, você não consegue sentir a mesma emoção que era quando você estava lá. Não consegui. E muitas vezes eu vejo pessoas, né, em eventos, em shows, em movimentos, e todo mundo com o celular assim, ó. Aí eu fico pensando, né, pobre coitado, ele não vai conseguir. Ele está perdendo a oportunidade de experimentar ao vivo, presencialmente, e ele está se preocupando em gravar, mas a gravação não será igual. A gravação, ele não vai sentir a mesma emoção, e é exatamente o que acontece no culto. Talvez você está assistindo aí, mas está bom aqui, pastor, está muito melhor aqui, amém? Está muito melhor aqui. Isso aqui é um recurso que Deus providenciou para que você estivesse acompanhando da sua casa, mas estar na casa do Senhor, com os irmãos, louvando ao Senhor, é muito melhor. É muito melhor. Dito isso, eu te convido ao próximo culto você estar aqui conosco. Domingo às 18 horas nós estaremos aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, de acordo com a proposta, né, que nós lançamos aqui às quartas-feiras, né, nessa quarta-feira tem que ser algo diferente para nossas vidas. Deus, então, trouxe ao meu coração, para que nós falássemos sobre o poder do alto, o dunamis. E é isso que nós temos feito aqui às quartas-feiras. Hoje, se eu não me engano, é a terceira. E nós falamos então sobre o poder, nós falamos sobre a ação deste poder do Espírito Santo. Esse poder que eu estou falando é o Espírito Santo, ou o poder está no Espírito Santo.
Na quarta-feira passada nós falamos sobre a ação dele no Antigo Testamento, e hoje eu quero falar sobre a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Porque foi dividida a história. Depois do nascimento de Jesus, foi dividida a história. Não só da cristandade, mas de toda a humanidade e de tudo o que nós conhecemos. Menos para os judeus, né? Os judeus continuam ainda esperando o Messias, então eles estão no ano 5.700 e alguma coisa. Mas nós estamos no ano 2021 da era cristã. Então Cristo dividiu a história. E a mesma forma que quando você abre a sua Bíblia, você vê que existem umas páginas, né, no meio da Bíblia aí, que separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. Por 400 anos Deus se calou. E é um erro pensar que Deus não estava na terra, que o Espírito de Deus não estava na terra. Deus simplesmente não usou mais ninguém para falar com a sociedade, falar com o povo de Deus. É o silêncio. Mas a ação de Deus continuava atuando, mas agora sem estar em ninguém. Assim como eu falei na semana passada, Deus usava profetas, Ele ungiu reis, Ele ungiu juízes, Ele usou pessoas com grande poder, com grande autoridade, venceu batalhas, porque Ele muniu aquelas pessoas, não com armas, mas com o Espírito dele, o poder dele que estava no Espírito. E eu disse que isso estava disposto para nós, disponível para nós, hoje. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, no Novo Testamento, no primeiro livro, já de cara, no livro de Mateus, e os outros também seguem a mesma linha, porque eles contam sobre o nascimento de Jesus, e ali já começa, antes do nascimento de Jesus, já começa a ação do Espírito. Assim como ele estava lá em Gênesis, lá no primeiro capítulo de Gênesis, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, pairava sobre as águas. Ele também está aqui na concepção de Jesus, o nosso Senhor. Amém? E isso nós vemos aqui, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 1. Mateus capítulo 1, no versículo 18, vamos ler o 18 aqui. Glória a Deus. O meu desejo é que vocês saiam daqui hoje. Vocês saiam do mês de abril amando mais o Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Não porque eu quero ou porque eu estou pregando, mas porque é a vontade de Deus para nós. E nós vamos entender isso. Estamos entendendo isso. No livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, está escrito assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Então, já na concepção de Jesus, ele é filho do Deus vivo pela ação do poder do Espírito de Deus, do próprio Deus. Isso é um atributo irrevogável. Algumas religiões, algumas doutrinas hereges dizem que Jesus não é filho de Deus. Ora, se Jesus não é o Filho de Deus, então todo o cristianismo é uma farsa. Porque ele é apoiado nisso. Então, o que eu digo, essas religiões ou essas doutrinas estão certas e a Bíblia errada? Não. É justamente o contrário. Por isso que é heresia, é contrassenso, é antibíblico dizer que Jesus não é o Filho de Deus, porque no livro de Mateus e todos os outros evangelistas relatam a mesma coisa. E eu creio. E eu creio. E aí, irmãos, então, logo depois, ou um pouco antes, acontece que
A prima de Maria também fica grávida, por um ato milagroso, não do Espírito Santo, mas do marido dela, porque ela era estéril e o marido dela sacerdote. Diz que ela ficaria grávida, Isabel, e ela ficou grávida. E quando o anjo veio para Maria e disse que ela ficaria grávida, e ela daria luz a um menino, e ele se chamaria Jesus, o anjo fala para ela: vá visitar a sua prima, vá visitar Isabel, e você verá que ela está grávida, por um ato de milagre do Espírito, do poder de Deus. E quando Isabel e Maria se encontram, a palavra de Deus diz que o menino que estava no ventre de Isabel se agitou. Eu nunca senti, né? Quem é mulher e já teve filho sabe o que é um filho mexer no ventre. E a palavra diz que quando elas se encontraram, o filho dela, o João, já sentiu a presença de Deus ali. E ele se mexeu. Ele manifestou dentro da barriga da mãe dele. Então, a ação do Espírito de Deus, irmãos, ela não depende de sexo que eu digo é gênero, nem de idade, nem de local. A ação do Espírito Santo, ela pode acontecer aonde Deus quer, do jeito que Deus quer, com quem Ele quiser. Amém? Então, depois passa-se a vida, Jesus passa toda a vida dele, a infância, a adolescência, a juventude, e aí então ele reaparece. Ele reaparece e ele é batizado ali por João, o filho de Isabel, aquele mesmo que sentiu a presença quando estava no ventre da mãe ainda. E quando João o Batista, batiza Jesus, ele vê o Espírito Santo descendo em forma, ou parecido com uma pomba, desce sobre Jesus. E todos ficam maravilhados. E do céu ouve-se uma voz: este é o meu filho amado. Aleluia. Irmãos, depois disso, Jesus, o livro de João, se eu não me engano, ele diz que Jesus foi impelido, ou ele foi levado ao deserto para ser tentado. Mas ele não foi sozinho. Aleluia. Ele foi cheio do Espírito de Deus. Ele foi cheio do Espírito de Deus. Ele não foi só. Ele não foi tentado por Satanás, pelo diabo, de mãos vazias, ou de qualquer jeito. Deus preparou ele para ele ir. Amém? Glória a Deus. E ele foi lá, e a palavra de Deus diz, lá em Lucas 4, que ele foi tentado. 40 dias ele passou, 40 dias de jejum no deserto. E ao término desse tempo, ele foi tentado por Satanás, pelo diabo, oferecendo 3 coisas para ele. E isso, Satanás, ele oferece para nós todos os dias, mexendo com os nossos desejos, com a nossa concupiscência, com os nossos sonhos. Ele sabe o que você quer, ele sabe o que você deseja. Ele não é burro. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, não há oferta que ele faça que te derrube. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, não há nada que ele faça que faça você mudar de ideia, que faça você ir pelos caminhos dele, aceitar os planos dele, os sonhos dele. Os sonhos dele podem até ser muito parecidos com o seu, mas no final vai te levar à destruição. Os de Deus não, porque Deus não tem sonhos, Deus tem planos. E quando nós entendemos os sonhos de Deus, e cheios do Espírito, o nosso destino
é de graça, de misericórdia, de eternidade com o Pai. Não é destruição, não é sofrimento, não é angústia, não é choro e ranger de dente como eu preguei aqui no domingo. Cheios do Espírito Santo, nós só temos algo: a presença do Deus eterno, do Deus vivo pela eternidade. Amém? Glória a Deus. Então Jesus foi lá ser tentado, cheio do Espírito Santo, e depois da sua tentação, ele deu início então ao seu ministério. E a palavra de Deus diz: Jesus, no poder do Espírito, retornou a Galileia. E ali ele iniciou então o seu grande ministério de 3 anos e meio, ensinando homens que não tinham nada de especial, não eram doutores, não eram letrados, eles eram pescadores, cobradores de impostos, eles tinham as suas profissões, tinham lá as suas funções, eles conheciam a Deus, claro, porque eles eram judeus, todo judeu ele cresce, a cultura e a religião é muito, muito junto, você não consegue separar às vezes, o que é judaísmo e o que é ser judeu. É muito junto, é muito próximo. Então eles conheciam a Bíblia. Eles cresceram conhecendo quem era Deus. Mas então um dia eles tiveram um encontro com o Filho de Deus. E a vida deles foi totalmente transformada. E o próprio Jesus disse: vem, Pedro, eu vou te transformar num pescador de homem. E Pedro foi com seu irmão, o seu sócio e todos os outros. Eles foram seguindo Jesus, e Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galileia. Quando Jesus foi pregar na sinagoga em Nazaré, a palavra de Deus diz que ele chegou na sinagoga, sentou-se, e aí foi dado para ele um rolo do livro de Isaías para ele ler, porque a Bíblia naquela época não é como a nossa hoje, separada por páginas, versículos, capítulos, que você compra em numa livraria. Eram dispostos em rolos. E aí Jesus chegou e o chefe da sinagoga pegou o rolo e deu para Jesus ler. E ele encontrou o texto de Isaías que diz que o Senhor me enviou. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí quando ele terminou, ele entregou o rolo e sentou, e todo mundo ficou olhando para ele. E ele disse assim: hoje se cumpre esta profecia. Aleluia. Jesus cheio do Espírito Santo. E as pessoas ficaram olhando para ele, uns quiseram atacá-lo, porque o que ele estava dizendo era muito, muito poderoso, era muito pesado, né, como diz o jovem. Mas ele estava dizendo a verdade, quem ele é. Quem ele é, de fato. Amém? Glória a Deus. O poder do Espírito Santo na vida de Jesus foi visto em seus milagres. E à medida em que ele expulsava demônios com uma palavra e curava todos os que vinham a ele. E nós vemos isso lá em Lucas 4, 36, o 40 até o 41. Irmãos, uma vez eu estava num evento, eu já contei isso, mas vou contar de novo. E nesse evento tinha um momento lá de libertação. E aí começamos a orar, e tinham pessoas ali que não eram cristãs, não eram crentes. E um jovem de 16 anos, magrelo, alto, ele ficou possuído por um espírito imundo. E um jovem magrinho, você olha e fala assim: isso daí vai ser fácil, né? Precisou muitos homens para segurar aquele rapaz. No mínimo 8. E o menino, ou aquilo que estava nele,
com a força de um braço, assim, ó, ele levava 3 homens, assim, ó. E eu era um desses homens. Eu não acreditava na força daquele menino. A força que aquele espírito imundo estava dando para ele. Uma hora deitaram ele no chão e para ele ficar quieto, porque o espírito agitava ele, ele se batia e se machucava. E nós começamos a sentar em cima dele. E eu falei, que droga que eu não sei um jiu-jitsu, que eu não sei um judô agora para imobilizar. Mas irmãos, não segura, eu tenho 100 quilos. Eu em cima e mais algumas outras pessoas em cima desse menino. O menino levantava assim como se nós fôssemos uma criança de 20 quilos. E naquele dia eu entendi que as coisas espirituais, elas são resolvidas no espírito. Não adiantava eu ser bombado, ser fortão. Não adiantava eu saber jiu-jitsu e nem judô e nem capoeira. Isso é coisa carnal, isso é coisa humana. E as coisas humanas não podem contra as coisas espirituais. E naquele dia eu entendi o que significa que o nome de Jesus tem poder. Porque foi no nome de Jesus que aquele espírito saiu daquele menino. E ele foi liberto. Foi no nome de Jesus. E quem falou não era bombado, musculoso e nem sabia nenhuma arte marcial. Mas ele sabia que existia uma autoridade no nome de Jesus. E cheio do Espírito, ele chegou e falou para o menino, ou falou para aquele espírito imundo, sai em nome de Jesus. Sem força, sem pegar pelo cangote, foi só com uma palavra. E eu falei, eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu entendi, Senhor, e eu preciso ser cheio do Teu Espírito. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas, elas são resolvidas, é no Espírito. Não é com a carne, não é com o músculo, não são com técnicas de venda, não são com técnicas de... É com o poder do Espírito Santo. Quando Jesus expulsava aqueles demônios, até alguns doutores vieram, ele expulsa por Beelzebu. Jesus falou assim, um reino dividido não subsiste. Se eu expulso pelo poder do Espírito de Deus, e vocês estão reconhecendo isso, então é chegado a vocês o reino de Deus. Vocês não têm mais o que falar. O Espírito Santo se agradou em habitar em Jesus e dar-lhe poder, pois ele se deleitava plenamente com a pureza moral absoluta da vida de Jesus. Jesus era santo, irmãos. Jesus era santo. Era não, porque ele não morreu, ele está vivo. Jesus é santo. Amém? Jesus é santo. Glória a Deus. Ele se agradou, o Espírito de Deus se agradou em habitar em Jesus, porque ele dava poder e ele se deleitava. Quando Jesus fala sobre o próprio ministério dele, olha o que ele diz: Deus não dá o Espírito Santo por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Jesus tinha uma unção do Espírito sem medida, e essa unção permanecia sobre ele, até quando? Até quando o Espírito Santo esteve com Jesus? Já parou para perguntar isso? Até quando? Para sempre. E sempre. Jesus foi
preparar lugar, mas ele enviou. E o Espírito Santo, sendo Deus, ele tem os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a onipresença. Da mesma maneira que ele está aí dentro de você, está dentro de mim. Está agindo no mundo inteiro. No universo inteiro. Se há vida fora da terra, está lá também. É uma dúvida, né? E aí, há vida inteligente em outros planetas? Não vou perguntar, né? Que tem pessoas que vão falar sim, não. Existem aliens? Hã? Aí o pastor já disse que não. Irmãos, Jesus, ele tinha uma unção que permaneceu sobre ele, até ele ser elevado aos céus. E essa unção faz parte dele, é da essência dele, é ele. Já parou para pensar que você tem uma parte de Jesus dentro de você? E você decide se você quer ela viva ou não? É você que alimenta esse fogo que está dentro de você. É você quem decide. Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer. Deus já providenciou tudo o que ele tinha que providenciar. Mas depende de você ser cheio. Depende de você que esse fogo te consuma por dentro e você possa ser testemunha do Senhor por onde você for. Amém? O Espírito Santo também capacitou os discípulos e capacitou para vários ministérios. Jesus lhes tinha prometido, como eu li no primeiro dia aqui, no primeiro culto, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, concedendo poder aos primeiros cristãos para operar milagres, à medida em que eles proclamavam o Evangelho. O Espírito Santo não é para você conquistar coisas, mas é para você ser pescador de homens, é para você ser um reconciliador de pessoas com Deus, com o Pai. À medida em que você proclama o Evangelho, que você se decide em servir a Deus, sabe o que acontece? O Espírito Santo vai te dando poder, vai te dando autoridade, vai te dando capacidade, vai te dando dons, vai te dando talentos, vai te dando tudo o que você precisa. A inveja é ruim, a inveja é uma coisa que ninguém poderia ter, mas ela faz parte do ser humano, em algum grau, um grau maior ou menor. Mas tem uma coisa que eu tenho inveja, ou que eu invejo, são pastores que pregam com unção, são missionários que, cheios do poder do Espírito Santo, vão em lugares onde a gente nem imagina que eles podem ir. Eu conheci um homem chamado David Pearce. Ele prega para punks. O Ed leu o livro, né, Ed? David Pearce. Ele tem mais de 60 anos hoje, eu acho. Mas ele é cheio de dread. Você olha para ele e fala assim: esse cara não é crente, não. Mas ele vai nos valados, ele vai nos piores lugares, lugar onde você nem imagina que existe. De tão perigoso que é, você treme só de ouvir falar. E ele vai lá e prega. Ele vai lá cheio do poder de Deus e ele resgata jovens para o reino de Deus. Jovens que, quando os pastores da região, que eles fazem os eventos lá, e antes dele fazer o evento, ele vai nas igrejas locais e fala assim: ó, nós vamos fazer um evento, e é o seguinte, um monte de jovem vai se converter, e vocês como igreja local, vocês precisam cuidar deles, eles precisam ser discipulados. Os pastores, os líderes jovens daquelas igrejas, olham para ele e falam assim: mas espera aí, eu acho que você que precisa se converter primeiro, né? Pela aparência dele.
E depois de um tempo, as pessoas, os pastores, os líderes se convertem, aí vão lá para os eventos, né? Eles tudo certinho lá, de gel no cabelo, Bíblia debaixo do braço, fico imaginando. E aqueles malucos, com cabelo espetado, com tatuagem, com piercing, violentos, agressivos. E quando eles assistem, quando eles ouvem a palavra de Deus, e a palavra, a linguagem que eles entendem, eles se convertem, eles se dobram diante de Deus, eles se dobram diante da palavra. O coração deles é dilacerado pela palavra, e eles entendem que existe um Deus que ora por eles, que olha por eles também, que morreu por eles também. E eles aceitam a Jesus. Num festival gigante, você vê aquela multidão de jovens indo à frente. Porque alguém decidiu se deixar ser usado pelo Espírito de Deus, da forma que Ele é. Você olha para eles e fala, você é um maluco. Mas a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama os que não são, os improváveis, para ser instrumento, ferramenta na mão dele. Por isso que quando alguém fala mal de pastor Lucinho, de pastor A, de pastor B, de pastor C, que eles fazem errado, mas eles estão fazendo. No dia que o Lucinho, a mídia, todo mundo caiu de pau em cima dele, que ele apareceu cheirando a Bíblia. As pessoas não entenderam o contexto daquela foto. Simplesmente apontaram o dedo para ele. Ah, você! Eu assisti o primeiro culto que ele fez depois dessa polêmica. 112 jovens aceitaram a Jesus. Ah, mas aí, né, aí, pastor, eles foram pela emoção, eles foram lá porque eles foram à frente e declararam. E a Igreja Batista Lagoinha, eles têm um trabalho muito sério de discipulado. E eu creio que aqueles jovens foram cuidados. Então, eu não posso dizer que ele está errado. Claro que ele fala algumas bobagens que eu não concordo, mas ele está fazendo. Ele está fazendo. Não posso negar. Quem sou eu para dizer se ele está cheio do Espírito Santo ou não? Se ele não está, então o que aconteceu com todos aqueles meninos lá? Que ouviram a palavra. E não é o Lucinho, não é o pastor Ney, nem o pastor Joaquim, nem nenhum pastor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo também deu grande poder à pregação da igreja primitiva, irmãos. De modo que quando os discípulos eram cheios do Espírito Santo, eles proclamavam a palavra com coragem, com grande poder. Foi assim com Pedro no dia de Pentecostes. Na primeira pregação de Pedro, o pescador que não sabia de nada. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas aceitaram Jesus, entenderam a mensagem. Porque Pedro sabia muito de teologia? Não, porque ele estava cheio do poder de Deus. E as pessoas olharam para aquilo e falaram, Pedro, o que nós precisamos fazer, cara? Arrependam-se. Aleluia! Arrependam-se. E eles foram batizados nas águas ali. Na primeira pregação do início da igreja primitiva, da igreja cristã, na primeira pregação, 3.000 pessoas. Meu Deus do céu! Que inveja! Que inveja! Em geral, nós podemos dizer que o Espírito Santo fala por meio da mensagem do Evangelho. E à medida que ela é proclamada de maneira eficaz ao coração das pessoas, as coisas acontecem. As coisas, elas fluem quando estamos no poder do Espírito. Não é mais nós
de vida cristã, de vida que agrada ao Senhor. Que você, hoje, aqui neste culto, e você que está assistindo aí, você possa buscar se encher do Espírito. Se você é cristão, pelo amor de Deus, você tem que buscar estar cheio do Espírito. E não é só para falar em línguas, não é só para rodopiar e voar, com todo respeito a você que faz isso. Mas é muito mais do que isso. Deus quer que você faça. Deus quer que você apregue o Evangelho. Deus quer que você, assim como o Espírito estava sobre Jesus, e ele falou lá no livro de Isaías, lá na sinagoga, o Espírito de Deus está sobre mim para libertar, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Para libertar os cativos, para trazer cura aos enfermos, para trazer vista aos cegos. Jesus não falou que o Espírito era para rodopiar e nem para voar. Mas se isso vai trazer alguma glória para o Senhor, então, qual o problema? Não é porque eu estou dizendo isso? Porque eu falei a semana passada, eu falei assim, nossa, talvez alguém vai me interpretar mal, né? Porque eu conheço alguns pastores, alguns missionários africanos, que eles dizem que os bruxos lá na África, eles fazem desafios. Assim como na época de Elias, que Elias fez o desafio lá, eles também fazem desafios. E os bruxos voam. Tem aldeia lá que o bruxo voa. Tem aldeia lá que o bruxo pega o corpo, é queimado. Eu já ouvi pastor dizer que tem bruxo lá que passa pela parede. E confronta, e desafia quem é crente de verdade a fazer isso. Mas sabe o que ele não faz? E os missionários, os pastores cristãos lá fazem? Eles, pelo poder de Deus, ressuscitam os mortos. Vocês não entenderam, vocês estão dormindo. Isso um bruxo não pode fazer. Os pastores, os missionários, os crentes lá, eles oram. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles ressuscitam os mortos. Um pastor lá não é habilitado a ser pastor se no dia da consagração dele não tiver os ressurretos. Eu já falei isso aqui. E eu fico assim, eu falo assim, meu Deus, se eu fosse pastor lá na África, né? Eu não seria pastor. Porque eu nunca orei para um morto ressuscitar. Quer dizer, eu já até orei em espírito, né? Eu acho que faltou eu falar, né? Faltou eu verbalizar, porque na minha mente estava assim, seria tão bom se você levantasse daí, irmão. Hã? Pastor, você já orou assim num velório para a pessoa? Mas assim, para todo mundo ouvir? Ai, pastor, eu acho que é isso que falta para nós, viu? Porque se nós orar só para nós ali, a vergonha fica só para nós, né? Mas se nós falarmos para que todos ouçam e Deus agir, então o nome dele é glorificado. Amém? Eu acho que é isso que falta, viu? Eu ia falar, Senhor, me dá uma oportunidade. Não, Senhor, seja no seu tempo. No meu, também não precisa orar, viu? Quando eu bater as botas, se você estiver por perto, não precisa orar. Eu vou estar bem, tá bom? Irmãos, eu quero ficar por aqui, mas eu quero orar. Eu quero orar por você. Você que quer isso para a sua vida. Porque isso, eu falei sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para te provar biblicamente que ele é possível. Que ele está disponível para nós. Está disponível para você. E é você quem decide se você quer que ele haja, ou quer que ele se manifeste, ou quer que ele, apareça, ou não. E eu quero orar por você.
Porque muitas vezes, irmão, nós cantamos aqui, nós até verbalizamos, até, sabe, nominalmente nós queremos. Ah, tá bom, pastor, você está falando que é bom? Então tá bom, vai. Não fazendo nada mesmo, então eu quero. Não, não é assim. Não é assim. Deus quer te usar poderosamente. Mas não é sozinho. Não é você sozinho. É você ou Ele através de você. É você cheio dele. Não cheio de Bíblia, nem de igreja, nem de técnicas. É você cheio do poder de Deus. Está disposto? Vamos orar? Glória a Deus. Fica de pé aí no seu lugar, vai. Você está dormindo aí. Você também que está em casa aí. Fica em pé aí, onde você está. Fica sentado não. Você está deitado aí, quase dormindo. Levanta. E resplandece. Deixa o Espírito Santo resplandecer em você. Moisés, quando descia do monte, na presença de Deus lá, diz que o rosto dele resplandecia. Ô inveja. Ô inveja. Ele descia, as pessoas vinham, olha Moisés, esse é meu pastor. Mas quando chegou a vez deles, não, vai lá Moisés, vai no nosso lugar. Nós temos medo que você deixe o Senhor resplandecer sobre você, a glória dele, o poder dele, para que você alcance, para que você faça grandes coisas para o nosso Deus, para o nosso Criador, para o nosso Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. A tua misericórdia dura para sempre. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por ter enviado a nós o Espírito, o teu Espírito, Senhor Deus, que habita em nossas vidas, habita o nosso ser. Pai, enche-nos, ó Deus, cada dia mais do teu Espírito, Senhor, porque nós queremos fazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, tudo aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que os meus irmãos aqui, Senhor, os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, eu não sei aonde está chegando essa mensagem, mas creia que o Espírito Santo está disponível para você. Basta você querer, basta você buscar a presença do Senhor, aí no seu quarto, aí na sua casa, aonde você estiver, diga, eu quero, Senhor, enche-me do teu Espírito, enche-me da tua presença, eu quero mais de ti, Senhor. Não importa a situação que eu estou, não importa o deserto que eu estou, não importa, Senhor Deus, que o meu barquinho está afundando, eu quero a tua presença, Deus, porque é isso que me importa, Pai. Não importa o que vão pensar ou vão fazer comigo, Senhor, mas eu quero a tua presença, porque eu quero morar contigo na eternidade, que na eternidade, Pai, nós vamos passar, Senhor, ao teu lado, te contemplando a tua glória, Senhor, e nós veremos que tudo isso valeu a pena te buscar hoje, valeu a pena, Senhor Deus, abrir mão, Senhor, de mim mesmo, dos meus sonhos, dos meus desejos, que não são nada, Pai, comparado com o teu querer. Meu Deus, em nome de Jesus, enche-nos, Senhor, enche-nos, ó Deus, com o teu Espírito, Pai, ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais, sermos cheios do Senhor, cheios do teu Espírito, Pai, e que nessa semana nós possamos ver, Senhor Deus, a tua glória, Senhor, nós possamos ver milagres, ó Deus, que nós possamos, com ousadia, Senhor Deus, no teu Espírito, proclamar o Evangelho, dizer ao morto, levante, dizer ao cego, veja, dizer ao coxo, levanta e anda, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver grandes milagres acontecendo aqui neste lugar, Senhor, que quando nós nos reunirmos aqui, não falte salvação, não falte cura, que não falte manifestação do teu Espírito, porque nós queremos isso, Senhor, nós queremos te ver, nós queremos te sentir, nós queremos te tocar, Senhor, e queremos que as pessoas sejam tocadas, não só pelo louvor, não só pela palavra, mas por teus milagres, Deus. Nós queremos isso, Senhor. Enche-nos, ó Pai,
Enche-nos, ó Deus, faz arder em nosso coração, Senhor. Faz, ó Deus, quando nós nos reunimos, a atmosfera seja de adoração, de presença do Senhor aqui neste lugar. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos. Pai, muito obrigado por ter permitido que os governantes deixassem que nós abríssemos as portas. O culto nunca parou, Senhor Deus, em nossas vidas. O culto nunca parou, porque o culto ele é individual. Mas hoje aqui nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor, como Igreja Batista Ágape. Ó Deus, uma igreja que Te ama, uma igreja que é cristocêntrica, uma igreja, Pai, que prega a Tua palavra, a Tua verdade, no poder do Teu Espírito, Senhor. É isso que nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh Deus, usa, Pai, as nossas vidas, Pai, para o glória do Teu nome, Senhor. Oh Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, nós estamos terminando. Vou chamar o pastor Joaquim aqui. O pastor disse que não está não tá preparado, né, pastor? Glória a Deus. Louvado seja. Nós te amamos mesmo assim, viu, pastor? Nós não te amamos só quando o senhor está bonitão, né, de terno, né, já no cabelo. Nós te amamos quando o senhor está assim também. Está falando que estava mexendo na obra aqui, né? Fazendo a obra de alvenaria, né? Glória a Deus. Gente, o pessoal que está em casa não está entendendo nada, né? O pastor estava aqui, mexendo aqui com outra pessoa aqui nas instalações, né, aqui hidráulicas da igreja, enfim. Vamos embora então. Então, eu te convido, próximo domingo às 18 horas, o pastor Joaquim vai estar trazendo uma palavra para o seu coração. Convide pessoas para estar com você aqui na igreja, ou se você não pode vir, você ainda está com medo, fique na sua casa, né? Se cuide, e acompanhe pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos transmitindo aí, por enquanto, tá? Assim, enquanto tiver todos não forem vacinados, estivermos livres, né, desse vírus maligno aí, nós vamos transmitir para você e você acompanha da sua casa. Não deixe de ofertar, de contribuir com a obra do Senhor, tá bom? Se você está aí e não sabe como, coloque nos comentários aí, que você quer abençoar essa obra, você quer ser um colaborador com essa obra, depositar um valor lá na conta, você vai colocar aí nos comentários, eu quero, e a Cida vai entrar em contato com você. A Cida é a diaconisa Cida, ela é a tesoureira aqui da igreja, tá bom? Então, se outra pessoa se passar pela Cida, não caia nessa, né? Porque hoje em dia na internet está terrível, né? As pessoas fazem... Para tudo tem golpe, na igreja então é pior ainda. Então, se você quer, se sentiu no coração, nós precisamos pagar as contas, nós não temos nenhum apoio, nenhum auxílio governamental, né? Então, essa obra depende da oferta dos irmãos. Ela está de pé, é o Senhor quem sustenta, mas a fonte é o Senhor, mas os recursos, os canais, vêm dos irmãos. Tá bom? Então, se você sentiu no seu coração e quer abençoar, coloque nos comentários, eu quero. Coloque agora aí, em nome de Jesus, milhares de pessoas vão colocar eu quero. E aí, a Cida vai entrar em contato com você, tá bom? E no próximo domingo estaremos aqui às 18 horas. Vamos embora então? Receba as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça infinita de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com toda a igreja hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Até o próximo culto, em nome de Jesus.